Então, gente, que prazer, privilégio e oportunidade em estar aqui mais uma vez com vocês em mais um programa Educando Crianças com Você. E nós temos falado muito sobre estas questões de sexualidade, não é verdade? Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estava aqui estudando, pesquisando um pouco mais sobre esse assunto e comecei a observar quantas notícias ruins sobre essa área nós temos ouvido e visto ultimamente, pelos mais diversos meios de comunicação. Notícias de abuso, pedofilia, estupros, pornografia, tantas coisas acontecendo, divórcio, brigas nas famílias, enfim, são tantas situações acontecendo que eu comecei a pensar como você e eu, papai e mamãe, reagimos quando a gente ouve, vê esse tipo de notícia. Você já parou para pensar nisso? E eu estava refletindo que muitas vezes nós como pais, nós carregamos muitas crenças que vieram a partir de experiências que nós tivemos ou de coisas que nós ouvimos. E aí existe um sofrimento. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente como nós vamos proteger os nossos filhos. Nós ficamos muito focados naquela crença ou naquilo que a gente nem sabe muito bem de onde veio. E aí, como é que a gente vai ter estratégias específicas e efetivas e eficazes no momento que a gente precisar abordar esse tipo de assunto com os nossos filhos? Eu pergunto para você, como que você vai ter estratégias, sendo que você muitas vezes até evita pensar sobre o assunto? Muitas vezes você ignora o assunto, muitas vezes você foge do assunto. E que assunto é esse, Andréia? Sexualidade. Você já parou para pensar, papai e mamãe, que até no seu próprio casamento existem tabus, existem crenças que vocês, enquanto casal, não querem nem tocar no assunto. Vocês preferem, vamos deixar passar, fazer uma vista grossa? Devido a crenças, devido à insegurança e até mesmo uma falta de confiança. Mas espera aí, se papai e mamãe não confiam entre si para poder conversar sobre esse assunto sexualidade, como vocês vão passar confiança para os filhos? Que eles podem compreender e acreditar que o que vocês estão ensinando é verdade. Já parou para pensar nisso? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você já pensou ou conversou com alguém sobre esse assunto sexualidade? Vamos pensar mais um pouquinho? Como é que você formou a sua opinião sobre masturbação, sobre pornografia? Se você é a favor ou contra, se você acha que tá tudo bem, numa boa, ou que é normal, ou se isso é um absurdo, inadmissível. Como é que você formou essa opinião? Por que você pensa que os homens, os filhos homens, eles têm que ir à caça? Eles não podem negar fogo, não. E as filhas mulheres têm que se guardar, se proteger, manter a sua virgindade. De onde vem essa crença, essa opinião? Deixa eu pensar. Outra coisa. Por que você acha que a virgindade é importante? Ou você não pensa assim? Você acha, não. Deixa a vida levar, Vamos curtir. Não tem nada, essa história de virgindade é coisa do passado. De onde vem essa sua opinião? Como você consegue saber a origem das opiniões e das crenças que estão formadas dentro de você? Já parou para pensar nisso? Deixa eu te falar uma coisa, papai e mamãe. Nós somos o tempo todo bombardeados pelo que os outros falam, pelo que os outros acreditam ser ou não
certo. Lugares que frequentamos, pessoas que convivemos, livros, documentários, pesquisas, redes sociais, tudo isso forma a nossa opinião sobre o assunto, esse assunto sexualidade. Mas eu quero te perguntar, e os princípios? E os valores? E a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo? Você tem sido influenciado também por essas coisas? Ou só pelo que é imediato? Hoje nós somos a sociedade da informação. Temos informação em qualquer cantinho. Mas será que temos parado para verificar a veracidade das informações? Será que temos parado para fazer perguntas? Porque a partir do momento que nós escutamos algo, nós precisamos perguntar para nós mesmos. Peraí, qual é a base disso? Qual é o fundamento? Qual é a base científica, talvez? Qual é a teoria? De onde vem essa informação? Mas no dia a dia, corrido, prático, onde precisamos o tempo todo estar nos posicionando, seja dentro ou fora de casa, seja tete a tete ou pelas redes sociais, sobre o que acreditamos, é muito mais fácil ouvir, pegar, falar. Ouvir, pegar e falar. Mas peraí, cadê o tempo de estudo, de confirmação de dados, de entender de onde essa informação tem vindo, para que eu possa falar algo de forma assertiva? Sobre os mais diversos assuntos, pessoas em todos os lugares do mundo têm se posicionado, mas esse posicionamento, ele vem fundamentado em quê? De onde vem essa crença e essas informações que você fala dentro e fora da sua casa? E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. É tão interessante a gente pensar. Outro dia eu estava lendo que um médico, gente, um médico, não é qualquer pessoa, não é um médico pediatra, um médico, ele divulgou nas suas redes sociais que a masturbação, ela é totalmente natural e vai acontecer, com certeza, com crianças de 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. Aí eu te pergunto, qual é a base científica? Qual é a base, o fundamento que esse médico tem para falar sobre isso? Então, pesquisando, sabe o que eu descobri? Isso foi uma nota que a Sociedade Brasileira de Pediatria, acho que foi isso mesmo, Sociedade Brasileira de Pediatria escreveu. Então, ele pegou, soltou. Mas espera aí, será que ele raciocinou? Será que ele raciocinou no que ele leu? Será que uma criança nessa idade tem esses impulsos, esses desejos sexuais? Como é a forma que nós devemos abordar todo e qualquer assunto? Todos nós somos influenciadores uns dos outros, gente. Cuidado! Uma coisa é o que a gente fala, uma coisa é o que a gente lê, outra coisa é o que o outro entende. Muitas coisas que escrevemos, muitas coisas que falamos podem não ser totalmente compreendidas pelo outro. E você já parou para pensar que existe também a questão de um ego, de um egocentrismo, de uma necessidade de aprovação? Ou seja, não, eu falei isso, então eu tenho que agora sustentar o que eu falei, porque se eu voltar atrás, e a minha credibilidade? Outro dia eu estava vendo um jogo de futebol com meu filho. Sou muito fã de futebol não, mas a gente precisa participar.
Não é verdade? Você não vai fazer isso sempre, né? Mas estar ali tendo esse tempo de qualidade com ele é importante. E o juiz deu um cartão vermelho pro goleiro, devido a uma defesa que ele fez e que atingiu um outro jogador. Virou uma polêmica, gente. E o juiz não queria consultar o VAR, ele queria era expulsar aquele jogador e acabou. Mas virou uma polêmica e eles começaram a repetir o lance. Você sabe como é que os comentaristas são, né? Juiz, vai lá olhar o VAR. Juiz, não sei o quê. Por fim, depois de uns 5 minutos de canseira, ele resolveu olhar o VAR. E o meu filho de 7 anos tá assim, até que enfim, né, mãe? Até que enfim o juiz foi lá olhar o VAR. E eu falei, filho, eu quero ver qual vai ser o posicionamento desse juiz. Porque, como pais, nós não podemos perder a oportunidade. E depois que o juiz viu, né, verificou o VAR, ele voltou atrás. Ele percebeu que era um lance que merecia um cartão amarelo e não um cartão vermelho. E aí, imediatamente, eu disse pro meu filho, gostei desse juiz. Ele não tem vergonha, ele não tem medo de dizer que errou. Porque se ele sustentasse essa opinião dele, seria simplesmente por causa de um ego que foi ferido. Mas nós temos que aprender que quando nós falamos algo ou temos algum tipo de comportamento que não foi legal, nós precisamos aprender a pedir perdão e mudar esse comportamento. Então eu aproveitei aquela oportunidade para educar o meu filho. E outro dia eu estava lendo uma fábula antiga, não sei se vocês se lembram dela. O nome dela é A Roupa Nova do Imperador. Gente, deixa eu contar para vocês um pedacinho pequeno dessa fábula. Essa fábula, ela conta a história de um imperador, de um reino aí muito distante, que ele era muito vaidoso. E o que ele mais se importava era com roupas. Ele não se preocupava muito com as pessoas, em fazer o que ele deveria fazer como um bom líder. Pelo contrário, ele usava toda a sua inteligência, todos os recursos que ele tinha para vestir e adquirir as melhores roupas. Sabendo disso, sabendo dessa fraqueza desse imperador, alguns bandidos, alguns enganadores, olha o que eles fizeram? Olha o que eles fizeram. Eles espalharam uma notícia. Eles sopraram uma notícia. É assim que as coisas começam. A gente solta uma notícia e aí ela começa a se espalhar. E o que eles disseram nessa notícia? Eles disseram que eles eram especialistas em tecer um pano único, maravilhoso, perfeito. E esse pano só podia enxergar. Esse pano era um pano invisível, mas só podia enxergar as pessoas que eram sábias, que ocupavam um cargo, né, que é adequado com a sabedoria delas. Por quê? Esse pano, ele tinha o poder de ser invisível para as pessoas tolas e para as pessoas que ocupavam um cargo sem merecer. Então, as pessoas que eram assim seriam fácil detectadas, porque elas não iam enxergar esse pano, elas não iam enxergar essa roupa. Então, o imperador, uau! Além de eu me vestir com uma roupa totalmente especial, eu ainda vou conseguir saber quem aqui no meu reino é um tolo. Quem aqui no meu reino não é capaz de ocupar o cargo que está ocupando. É agora que eu quero essa roupa. Então ele mandou chamar esses tecelões, contratou o serviço deles e bora fazer a roupa. Gente, começou a demorar um pouquinho, né? Os tecelões deram uma sumidinha. O que o rei fez? Gente, mas eu quero ver essa roupa. Tá demorando demais para essa roupa chegar. Então ele mandou o seu fiel súdito atrás desses tecelões.
Quando essa pessoa chegou lá no local onde a roupa estava sendo confeccionada, ele viu alguma coisa, gente? Nadinha. Não tinha nada pronto. Só tinha um monte de máquinas e não tinha nada pronto. Ele não viu nada. Então a primeira coisa que ele perguntou, eu vim, né, a pedido do rei, saber como está a roupa dele. E imediatamente aqueles vigaristas disseram o seguinte, olha aqui a roupa, e mostrou nada. Olha como essa roupa é maravilhosa, olha como ela brilha, olha como ela é majestosa. Gente, aquele cara não estava vendo nada, mas por medo de ser considerado um tolo, por medo de ser considerado alguém que não é merecedor do cargo que ocupa, ele falou a mesma coisa que aqueles tecelões. Uau, está realmente maravilhoso. Vou correndo agora contar para o rei. E ele chegou para o rei e disse, meu senhor, a sua roupa é a roupa mais linda que eu já vi. Ele viu alguma coisa, gente? Não. Mas por causa da notícia, por causa daquilo que foi espalhado aos quatro ventos, ele não quis se parecer tolo. Por isso ele disse que estava vendo a roupa. Alguns dias depois, aqueles tecelões foram até o rei. Chegaram com nada. Fingiram estar vestindo o rei. E logo perguntaram para ele, e aí, senhor? O que achou da sua roupa deslumbrante? Gente, o rei não viu nada. Mas ele pensou assim, se eu disser que eu não estou vendo esta roupa, eles vão me considerar um tolo. Eles vão me considerar uma pessoa que não merece estar no cargo. Porque não foi isso que eles disseram? Eles disseram que as pessoas que são tolas e que não merecem estar no cargo, elas não conseguiriam enxergar a roupa. Então, sabe o que o rei fez? Falou que a roupa estava maravilhosa, que ele estava se sentindo completamente deslumbrante. Pegou um saco de ouro e deu para aqueles vigaristas. Mandou os vigaristas embora e falou, agora eu vou desfilar com a minha roupa, porque eu quero saber quem é tolo. E por onde o rei passava, as pessoas olhavam e não viam nada. Viam apenas um rei pelado. Mas quem é que teve coragem? Quem é que teve coragem de dizer, rei, você está pelado, rei, não tem roupa nenhuma aí? Todos tinham ouvido a notícia. Quem disser que não está vendo a roupa será considerado um tolo. E por causa dessa crença, por causa do que foi dito, dessa notícia, do que foi espalhado, ninguém tinha coragem de falar que o imperador estava pelado. Até que uma criança, sim, uma criança como essa, que chegou aqui agora. E foi então que uma criança simplesmente disse assim, o rei não tá vestindo nada. Ele tá pelado. E todas aquelas pessoas ficaram imaginando. Que coragem desse rei. Então, o que aconteceu? Toda aquela farsa foi descoberta. E infelizmente, por causa de uma notícia que foi espalhada, várias pessoas puderam notar a sua própria fraqueza, a sua própria fragilidade. Puderam perceber que devido ao medo de não serem aceitas no grupo em que elas convivem, elas todas concordaram com uma mentira. Gente, quando nós precisamos provar quem somos para que a gente seja aceito, nós caímos em muita hipocrisia. Nós alimentamos crenças que são falsas. Quando os pais, eles erram, quando os pais, eles falham na missão de formar os seus filhos,
com princípios e valores que são verdadeiros, infelizmente, toda uma geração sofre com isso. Nós concordamos muitas vezes com a opinião dos outros, nós reproduzimos estas opiniões por medo de ser rejeitados. Mas aí, finalmente, aparece uma criança completamente desbloqueada dessa necessidade de aprovação. E ela diz a verdade. Não é à toa que a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, conta a história de quando várias crianças estavam sendo levadas até Jesus. E Jesus disse: Deixe as crianças vir a mim. O reino de Deus pertence às pessoas que são semelhantes às crianças. Isso é tão incrível, gente. Tão incrível. Essa história está escrita no livro de Lucas, no capítulo 18, que está lá na Bíblia. Jesus fala: deixa vir as crianças. O reino de Deus pertence a quem é semelhante a elas. Ou seja, calma. Viva os princípios. Não tenha medo de ser rejeitado. Busque a fonte das suas opiniões, das suas crenças. De onde vem isso? Questione. Pergunte. Não fale simplesmente porque você veio de um contexto em que proporcionou isso para você, esse tipo de educação. Hoje em dia, você tem a capacidade de formar os seus filhos para que eles sejam melhores do que você em tudo, inclusive na área da sexualidade. Para pensar, gente. Qual é a origem do que você acredita para a formação sexual dos seus filhos? De onde vem? Qual notícia foi espalhada e você pegou como verdade? No passado, gente, mesmo que uma família não desse uma orientação sexual adequada para os seus filhos, mesmo que isso não acontecesse, eu mesma não tive uma orientação sexual adequada, já falei sobre isso em outras lives, em outros conteúdos que eu liberei para vocês, e ainda vou falar mais sobre isso. Mesmo que a pessoa não tivesse, sabe, a cultura, a sociedade ainda tinha vivo dentro de si valores, princípios. A família era valorizada. Existia um desejo grande nas pessoas de ter filhos, de formar famílias, sabe? Os pais sonhavam em ter os filhos para que os filhos pudessem gerar filhos e eles serem avós. As pessoas cuidavam do seu corpo, as pessoas não se expunham da forma como hoje elas expõem o seu corpo. As pessoas cuidavam do seu secreto. Os pais, eles eram mais conscientes de tantas coisas e acabavam influenciando os seus filhos. Os seus filhos modelavam os seus pais e cresciam sabendo da importância de cuidar do seu corpo, de cuidar do corpo do outro. Cresciam sonhando em ter uma família. Mas hoje em dia, tudo mudou. Hoje em dia, os apelos para a perda da virgindade, essa erotização precoce, os programas de TV, até rádio, gente, muitas vezes banalizam o amor, a família. Os pais estão perdidos nesse processo. Quando os filhos vêm conversar com eles fogem do assunto. Eles respondem de uma forma impessoal, vazia. O que virou hoje a orientação sexual? O sexo hoje, em vez de ser considerado algo desejado, algo esperado, algo da vivência humana, algo que a gente sonha
com o tempo certo de acontecer, tem sido abordado de forma negativa, preconceituosa, como algo, no caso de muitas mulheres, que será usado só para benefício próprio do homem, como se a mulher fosse um objeto. Hoje em dia, por medo de abusos, os pais muitas vezes estão tratando desse assunto com os filhos de uma forma tão pesada, que traz tanto medo, que os próprios filhos estão rejeitando sonhar com a possibilidade de um casamento, de uma vida sexual saudável, ou vão para outros extremos. Eu vou curtir a vida, porque antigamente era o homem, só o homem que curtia. Agora não, agora eu vou curtir, porque eu, como mulher, eu posso tudo. Lembra da propaganda da Barbie? Dos desenhos? Você pode ser tudo o que quiser. Tudo o que quiser. Você tem o poder para ser tudo o que quiser, fazer o que quiser, da sua forma, do seu jeito. Meu corpo, minhas regras. Gente, isso é tão sério. O sexo tem sido ensinado, muitas vezes de forma subjetiva, subliminar, vazia de significados, ou como algo que deve ser evitado por causa de gravidez indesejada, por causa de várias coisas, ou como algo que deve ser feito de forma totalmente deliberada, assim, deu vontade, vou trocando de parceiro como eu troco de roupa, desde que eu tenha a proteção correta, para evitar coisas que o sexo pode trazer. Mas peraí, que é isso, gente? Quando Deus criou Adão e Eva e criou a relação sexual, porque foi Deus quem criou a relação sexual, vocês já pararam para pensar qual era o plano e o propósito de Deus para isso? O que Deus sonhou quando Ele criou a relação sexual? O que Ele sonhou para nós? Esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito, que criou tudo por amor a nós. O que Ele pensou? A gente já buscou orientações, instrução, aprendizado, clarificação, discernimento, sabedoria sobre esse assunto? Tá passando da hora. Sabe por quê? Lá na escola, nas escolas, o currículo de educação sexual, ele é feito de acordo com o que os outros acreditam ser o mais correto. Várias crianças pré-adolescentes muitas vezes chegam em casa, olham para os pais, às vezes até com nojo, às vezes com repulsa, porque aprendeu na escola de uma forma que eles não conseguem entender. Eu me lembro como se fosse hoje, em uma das aulas de orientação sexual na escola onde eu trabalhava. E olha que essa aula de orientação sexual na escola onde eu trabalhava era uma aula fantástica, onde os valores da família eram defendidos, onde ensinávamos de uma forma simples e tranquila, lúdica, mas houve um comentário muito interessante em uma dessas aulas. Depois que nós explicamos o que acontecia nesse ato sexual, uma das alunas falou assim: professora, mas a minha mãe deixa o meu pai fazer isso com ela? Por que ela pensou que isso era ruim? O que houve ali na história daquela criança, onde ela tinha essa crença de que o pai não poderia fazer aquilo com a mãe? E ali foi um momento da gente resgatar aquela criança, de trazer cura para o coração dela. Ali foi o momento de nós mostrarmos para aquela criança que a relação sexual é algo bom,
é algo maravilhoso, é algo que Deus sonhou para nós, não simplesmente para termos filhos e mais filhos, não somente para procriação, mas para revelar o amor de Deus por nós e para que nós pudéssemos ter prazer também. Foi aí que aquela criança entendeu. Mas o porquê dessa pergunta? O que ela ouviu ou o que ela viu que fez com que ela pensasse que o pai estaria fazendo algo ruim com a mãe? Na escola, os nossos filhos não vão perguntar tudo o que eles têm vontade de perguntar. Na escola, os nossos filhos não vão tirar todas as dúvidas ou inquietações que rondam o coração e a mente deles. Sabe por quê? Porque se eles falarem tudo, eles estarão sendo expostos. Eles sabem disso. Eles vão ter vergonha de perguntar. E quem é que vai trazer essa clarificação para eles? Quem é que vai ensiná-los sobre o que de fato é o ato sexual? Quem é que vai ensiná-los sobre valores e princípios de uma família? Quem é que vai despertar neles o desejo de se casarem e serem pais, em constituírem uma família? Quem é? Quem é que vai dizer para eles que sexo depois do casamento é a melhor coisa do mundo? Quem é que vai dizer para eles os princípios e valores que norteiam esse fundamento que é o sexo depois do casamento e não antes? Quem é que vai contar para eles toda a proteção e segurança emocional que isso traz para que a família seja bem estruturada e segura? Quem é que vai contar para eles? Vocês acham que eles vão fazer esse tipo de pergunta na escola? Vocês acham que a escola vai estar preparada com fundamentos e princípios e valores do livro mais lido do mundo para orientar os nossos filhos? Cabe a mim e a você, papai e mamãe, formarmos uma nova geração que vai escolher não se contaminar com as coisas ruins desse mundo, mas vai escolher tomar as suas decisões em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual, se baseando nos princípios, valores e fundamentos cristãos, que são eternos, que não variam de acordo com as circunstâncias, muito menos com os tempos e com as estações. São eternos. Então eu quero te convidar a continuar comigo, firme nesse propósito de instruir os nossos filhos sobre o que eles devem fazer. Por favor, acordem, papai e mamãe. Vamos ser luz dentro dos nossos lares. Andréia, mas eu não sei como fazer. Andréia, eu não sei como tocar nesse assunto. Eu tenho muita dificuldade. Eu não sei nem como achar esses princípios que estão ali contidos na Bíblia, como você diz. Calma, calma. Eu vou fazer isso para vocês. Aguardem. Vou trazer prontinho. E vocês vão me agradecer. Não porque eu mereça louvores e agradecimentos, mas porque o próprio Deus vai trazer uma transformação maravilhosa na sua casa e na vida dos seus filhos. Então, continuem comigo. Eu quero ajudar vocês. Eu acredito nessa nova geração. Eu acredito em pessoas que vão mudar essas estatísticas horríveis que nós temos hoje em dia. Sobre gravidez indesejada, uso de pílula do dia seguinte, pornografia, masturbação, orgias, baile funk. Nós vamos ter uma nova geração. Nós vamos ter jovens de valor que vão escolher não se contaminar com as coisas ruins desse mundo. Eu sou Deia Carter e estou aqui educando crianças com você. Até o próximo programa.